E nós voltamos com mais um podcast aqui pela 163webradio.com e também pelo blog do Toninho. Hoje nós vamos conversar novamente com um candidato a prefeito em Presidente Venceslau. Nós temos 8 na cidade. Já conversamos com o Lauren César e hoje a gente trouxe até o nosso estúdio o Marcelo Roncolato. Ele é do Partido Liberal, PL, e tem 43 anos. É empresário em Presidente Venceslau, venceslauense, e está aqui ao nosso lado. Marcelo, que prazer recebê-lo aqui na nossa redação, hein? Ô Toninho, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar nos dando aí para falar com esse povo maravilhoso da nossa cidade, né? Agradeço a você sempre por essas oportunidades que são sempre nos dadas. Antes de começar esse trabalho aqui, essa entrevista, eu passei para o Marcelo que a gente vai ter um papo para que as pessoas o conheçam de fato. Nós estamos fazendo esses podcasts exatamente para que as pessoas conheçam quem são os candidatos, porque muita gente conhece politicamente, ouve o nome, ouve as propostas em época de campanha, mas não sabe quem é a pessoa. Então hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer o Marcelo. Eu não conheço tão bem o Marcelo, vou ficar conhecendo hoje também através desse podcast. Marcelo, você é venceslauense, eu falei isso, nem tinha te perguntado, mas você nasceu em Presidente Venceslau? Sim, Toninho, nasci aqui em Presidente Venceslau, dia 22 de julho de 1977, na Santa Casa. Com a graça de Deus, fui muito bem recebido pela nossa cidade. E quem são seus pais, Marcelo? O meu pai, saudoso pai, se chamava Mário Roncolato, era funcionário da Prefeitura Municipal, e a minha mãe se chama Maria Aparecida Sorigote Roncolato. Todo mundo conhece ela por Ica. Ela fez bastante salgadinho e também cuidou de roupas finas, né? Ela tingia, passava e engomava, era como se fosse uma alfaiate aqui na nossa cidade. E o Mário faleceu, né? Meu pai faleceu dia 24 de julho de 1999, às 10h30 da manhã, em Presidente Prudente. O Mário era um cara bem querido aqui, né? Era uma pessoa muito boa, Toninho. Eu não tinha um pai, eu tinha um amigo. Você tem irmãos? Tem uma irmã que se chama Marcela Roncolato. Marcelo e Marcela? Marcela e Marcela. Mais nova? Ela é mais nova. Mais nova? Ela é mais nova. Faz o quê? Ela trabalha aqui em Venceslau mesmo, no comércio. Tá certo. E o Marcelo, ele teve uma infância boa ou não? Toninho, eu tive uma infância que às vezes eu paro para pensar, me dá muita saudade. Foi uma infância assim que... Qual a melhor época? Eu, quando nasci, né, eu vim morar aqui na Dom Pedro II. Eu morava aqui nos fundos, aqui onde que é a People Informática aqui. Então tinha 2 casas gêmeas no fundo ali, na frente eu lembro da sua família morando ali, não lembro de você, óbvio, mas... Na frente morava o seu Kenta Matsura, né, pai do Naná, que todo mundo conhece, e eu morava na casinha lá do fundo, e cresci ali. Ah, que legal. E depois você teve a infância ali até quantos anos? Toninho, até mais ou menos os 12 anos de idade, tá? Com os meus 10 anos eu comecei a vender, a dona Nair, mãe do Naná, ela fazia salgadinho e a gente vendia para ela. Pegava o salgadinho, a gente ficava tudo contente, que colocava uns guarda-pó, né, branco, assim, ficava bem legal. E a gente saía na rua para vender para ela. Foi quando eu tive a ideia de pedir para minha mãe fazer. Minha mãe era muito ocupada, que ela lavava roupa para fora, né? Então eu fui pedir para ela fazer o salgadinho para me vender para ela. Aí foi quando ela resolveu fazer o salgadinho e aí eu comecei a vender para ela. Quer dizer, você sempre foi um menino bem atarefado. Eu sempre gostava de ter um resultado nas minhas coisas, sabe, Toninho? Sempre no final eu gostava de ter um resultado. Nunca parava. Nunca parava, mas chegou a brincar bastante ou não? Brinquei bastante. Jogou Carrinho bola? de rolemã, jogava bola no Corinthians, na BB, aquela pista de cross que tinha na BB, andava muito lá, meu Deus, aquilo era maravilhoso. Soltava pipa. A pista de cross lá? Tinha uma de bicicross. Eu lembro dessa pista. Lá atrás, de bicicleta mesmo, aquelas Caloi Cross, né? Nossa! E de amigos assim, de infância, você lembra de alguém ou não? Toninho, eu tive bastante, fui amigo de todo mundo aqui na cidade, de todo mundo. Eu tinha uma turma, né, mas foi um pouquinho mais velho, né, que eu participei, mas amizade mesmo. Eu tinha uma tia e um tio que morava ali na Sumaré, então a gente tinha muito amigo lá,
meus primos, a gente era muito unido, andava muito junto. Então, o Matheus mesmo, meu primo, morava aqui do lado de casa, né? Aqui na frente do cartório do Pedrosa hoje, ele morava ali também. Então eu saía de casa, já passava na casa dele. E daí? E a juventude, quando chegou aos 16, 17 anos aí? Ah, Toninho, foi muito bom também. Eu tive umas novas amizades, né? Comecei a conhecer outras pessoas que eu falo assim, já na minha fase um pouco mais jovem, eu me afastei ainda daqueles meus amigos de criança, de infância, né? Que era de jogo de bola e tal. Aí comecei a conhecer outras pessoas, já na parte da escola, né? Alguns que, por exemplo, moravam mais perto da minha casa, já não era mais para o lado da casa dos meus tios, entendeu? Então, aí comecei a conhecer a minha turma, que eu acabei crescendo e fui ficando mais assim do lado deles, né? Montamos uma turma, colocamos um nome, né? Tinha nome a turma? Tinha nome, chamava Enrolados. Enrolados? Enrolados. E eram enrolados por quê? A gente era muito amigo, tinha aquela época das boates do carnaval, né? As boatinhas. Então tinha os chavas, tinha os larápios, tinha bastante turma, e a nossa chamava Enrolados. Ah, que legal. E você fez parte, brincou carnaval? Brinquei, Toninho. Carnaval não faltava para essa turma, né? Nossa, Toninho do céu, a época nossa do carnaval no Venceslau Clube, no Coroados, meu Deus, sempre foi muito bom mesmo. Olha, o Marcelo, agora depois dessa fase vem a época de faculdade, a época de escola. Você tem curso universitário? Toninho, eu comecei a estudar no IE, né? Sempre estudei no IE. Fez tiro de guerra ou não? Fiz tiro de guerra. Eu comecei a minha escola na escola adventista. Foi onde eu conheci a Célia. Ela foi minha professora na 4ª série. Então, a adventista tinha só até a 5ª série. Aí depois da 5ª série eu passei a estudar no Baruta, né? E aí estudei mais 3 anos no Baruta, depois fui para o IE. Aí terminei minha escola no IE. E aí, nesse meio termo, eu comecei a lavar carro na garagem de casa, né? Eu tinha na época um Corcel 2 vermelho, ele vivia bem lavadinho, enceradinho, e os amigos meus falavam: Roncolato, queria que você fizesse isso no meu carro, será que você consegue? E tal. Eu falava: consigo, mas eu vou te cobrar alguma coisa, né? Aí lavei para o primeiro amigo meu, e aí todos adoraram, né? E não, amanhã você vai lavar o meu. Depois um foi falando para o outro. Quando me vi, estava lavando uma média de 8 a 10 carros, sozinho em casa, na garagem de casa. Por dia? Por dia. Foi quando eu chamei o Pete trabalha hoje no cartório do Pedrosa, né? Então o Pete foi meu sócio no meu lava-jato na minha casa. Aí eu peguei ele para me ajudar. Nós estudávamos junto no IE e eu fiz o convite para ele. Aí ele veio ser meu sócio. Então começamos a lavar. Mas estudo, então você não chegou a não fazer? Concluí o IE lá. Eu estudava à noite, né, Mas Toninho? Você fez faculdade? Fiz faculdade, administração. Administração Foi onde? quando eu acabei o IE, né? Aí nesse meio termo eu arrendei um lava-jato lá na esquina do Batatinha. O rapaz me ofereceu, aí eu fui para lá. E comecei a trabalhar lá, foi quando eu comecei a entrar na faculdade, que aí eu comecei a lavar um pouco a mais de carro, aí eu já tinha condições de pagar a minha faculdade. E essa história de empresariado dentro do meio de veículos, você começou quando? Então, Toninho, isso foi uma coisa assim, eu sempre gostei muito de veículos, gostava de lavar, de cuidar, me interessava muito por isso. E quando eu comecei a fazer a faculdade, inclusive no primeiro dia de faculdade tivemos uma entrevista com um professor de psicologia, e ele me perguntou o que eu pretendia em 2015, isso em 2006. E eu falei para ele que eu queria ter uma loja de carro. E nesse dia ele falou para mim o que eu fazia da vida. Aí eu falei que eu tinha um lava-jato de carro. E ele me perguntou: quantos carros o senhor lava por dia? Aí eu falei que lavava entre 8 a 10 carros. Ele falou: mas como você vai ganhar tanto dinheiro para ter uma loja de carro, né? Você acredita nisso? Aí eu falei para ele: acredito, é o meu objetivo e eu quero ter. E com a graça de Deus eu consegui ter uma loja de carro. E você abriu essa loja quando? Eu comecei a abrir a minha loja, foi quando eu vendi o meu lava-jato ali no Batatinha e fui à garagem do Vilela, a famosa garagem do Vilela Veículo, ela estava fechada.
E aí eu recebi a oportunidade de um dos filhos do Vilelo, Caiobi, que me alugou o prédio. E ele me alugou o prédio e eu montei o meu lavador e comprei 4 motos na época, que foi com o dinheiro que eu vendi o meu antigo lavador. Aí eu comprei 4 motos e coloquei e mudei para Vilela Veículos com 4 motos e um lava-jato de carro. E aí todo mundo me falava assim, você é doido mesmo, hein? Uma garagem na Tiradentes com 4 motos dentro e lavando o carro. E eu falava para as pessoas, eu acredito, eu vou conseguir ter a minha loja de carro. E continuei lavando e fui indo. Na Copa do Mundo de 2006, eu estava tirando as motos, já tinha vendido todas as minhas motos e tinha comprado 4 carros. E aí eu apaguei o nome da minha loja de motos, que chamava União Motos, e coloquei Roncolato Veículos em 2006. Foi aí que eu comecei, com 4 carros, Tony. Que bom, né? Uma história bonita, né? Isso é coisa de gente que trabalha bastante. Você trabalha bastante, né, Marcelo? Tony, eu acredito muito em Deus e acredito muito em ser honesto e ter uma honestidade em primeiro lugar. E acredito que a pessoa, quando ela é honesta e ela trata as pessoas honestamente, ela só tem a ganhar. Isso é essencial para um ser humano, né? É essencial, a honestidade e o tratamento com as pessoas. Eu costumo soltar uma frase, a gente não levanta de manhã para fazer o mal para os outros, né? Muito pelo contrário, a gente levanta para fazer o bem, né? Se uma pessoa levanta para fazer o mal, o que vai acontecer? Ela vai se dar mal lá na frente, né? Não tem jeito de... O mal, ele provoca o mal, né? Então a gente tem que levantar todos os dias, não é, Marcelo? Para a gente fazer o bem, né? Algo necessário para a gente mesmo e para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é uma máxima da vida, né? Eu acredito, Tony, que todos os dias que a gente acorda, Deus nos dá uma página em branco para a gente escrever a nossa vida. Todos os dias. E o que você colocar naquela página, Deus vai ler, vai olhar e vai saber o que você pretende da sua vida. Isso é verdade. A gente, a história da vida, a história da vida em si, de cada pessoa, ela tem muito a ver com a natureza. Você vê, o sol nasce com a luz, né? Com a luz. Para que você olhe, veja, né? E vá em busca de alguma coisa que tem que ser boa, porque se for uma coisa ruim, realmente a coisa se complica. Mas, Marcelo, e daí o casamento? Eu conheci a minha esposa. Como ela se chama? Ela chama Ana Carolina Pascoaloto Perículo. O pai dela é o Perículo aqui de Venceslau, todo mundo conhece. Perículo, né? Um grande amigo Pessoa nosso. muito boa, de família boa. E eu conheci ela há muito tempo, já há 22 anos. O único problema do Perículo é que ele nunca tomou uma cerveja, né? Ele gosta. Ele gosta. Agora ele está bem moderado, né? Está moderado, né? Tá. O Pericão é como se fosse um pai para mim, vixe, Mário? Mas gosto ele é muito gente boa, viu? Gente finíssima, gente boa. E daí? E aí eu conheci ela quando eu tinha meu lava-jato lá embaixo, ainda, na frente do Batatinha. Conheci ela, quando eu olhei para ela a primeira vez, falei... Essa daí eu quero que ela fique comigo o resto da minha vida. E ela, sim, com a graça de Deus, ela é uma pessoa maravilhosa também, trabalhadora, ajuda em casa. Temos um filhinho que se chama-se Pedro Afonso, que Deus nos proporcionou cuidar dele, e a gente é muito grato por Deus ter nos dado essa responsabilidade. Que bom. Marcelo, agora, como que você vê assim, a gente sabe que você trabalha muito, que você é um cara atarefado, a gente nota, eu mesmo já fui seu cliente, né? E como que você toca a sua vida assim, além do empresariado na área de automóveis, novos e usados, você tem uma outra coisa que você faz? Ô Toninho, eu mexo um pouquinho no ramo de transporte também. Graças a Deus, Deus me abriu mais uma oportunidade, né? E a gente vem trabalhando sempre. E o que eu posso falar para você, Toninho? Eu, assim, procuro fazer tudo o que eu faço na melhor forma possível. Por exemplo, eu acredito assim, ó. Você dá o melhor de si. Eu dou o melhor de mim. Eu tento ser o melhor Marcelo Roncolato em tudo que eu estou fazendo. Se você falar para mim, Marcelo, vem aqui que eu quero que você me ajuda a construir um muro na minha casa.
Eu vou lá, eu nunca construí um muro, mas se eu pegar aquele muro para te ajudar, eu vou tentar ser o melhor Marcelo Roncolato, pedreiro, que eu pudesse ser naquele momento. Eu penso sempre assim, tudo que eu vou fazer. Isso é também essencial, né? A gente tem que ser bom no que faz e quando for fazer alguma coisa, procurar fazer o melhor, com vontade, com gosto, sem aquela de ficar resmungando, reclamando, né? A verdade é essa. Marcelo, e me fala sobre religião. Você é bem religioso, sei Toninho, disso. Eu sou muito religioso, acredito muito em Deus. Eu acho que sem Deus nós não podemos dar nenhum passo. Esses dias ainda eu tive uma crítica no meu Facebook que todas as postagens minhas eu posto assim, sempre com Deus na frente. E uma pessoa me falou, Deus com política não combina. Aí eu ia até responder, né? Mas aí eu deixei, né? E eu acredito que Deus combina sim, que a nova política precisa de ter Deus, muito Deus. Deus tem que estar em todos os lugares, né? Sou, com a gente. Sou coordenador do Terço dos Homens da Paróquia Santo Antônio de Lisboa. Há quanto tempo? Eu entrei lá para ficar 2 anos, fazem quase 10 anos que eu sirvo Nossa Senhora, Mãe de Deus. E quantos homens vão lá? É uma vez por semana? Todas as terças-feiras, às 20 horas, Toninho. Quantos homens vão lá? Nós temos mais ou menos uma média de 500 a 600 homens. E vai todo mundo uma vez? Não, de uma vez não, Toninho. Às vezes é uma sequência aí de 150, 200 homens toda noite, antes da pandemia, né? Agora, com a pandemia, são pessoas de idade, estão ficando mais em casa, assistem pela fanpage, pela TV a cabo, né? Que nós somos televisionados pela TV a cabo. O senhor Albino deu essa oportunidade para nós de nos televisionar e a gente passa todos os dias às 3 da tarde. E existe um presidente lá? É um grupo? Como que funciona? Não, eu sou o coordenador. Você é o coordenador? Eu sou o coordenador do Terço dos Homens da Paróquia Santo Antônio de Presidente Venceslau e sou o coordenador diocesano do Terço dos Homens da 3ª região de Presidente Prudente. Mirante, Teodoro, Caiuá, Epitácio, Campinal, Santo Anastácio. E você gosta, é contente de fazer isso? Gosto, Toninho, faço de coração. Faz de coração. Nossa Senhora faz um milagre na minha vida todos os dias e eu vou servir ela até ela me aceitar. Ah, que bom. Olha, me fala também desse seu desejo de repente, aparecer como um político. Toninho, tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi lutar para ter uma vida melhor, para ter uma condição melhor, para dar um futuro melhor para minha família. E tudo que eu faço, Toninho, eu procuro um resultado, sempre no final. E eu comecei a olhar em pequenas visitas que eu faço às cidades da nossa redondeza, eu sempre vejo, vou até Dracena, vou até Epitácio, vou até Bataguaçu, Regente Feijó, viajo bastante para lá, e a gente começa a ver, Toninho, as cidades crescendo, as coisas melhorando para essas cidades. E eu comecei a olhar a minha cidade diferente. Você acha que Venceslau não melhora? Não, não que Venceslau não melhora, mas que Venceslau pode melhorar mais. Tá? Você é a favor do crescimento da cidade ou você é a favor da melhoria de vida da população? Toninho, o que você prefere, Marcelo? Eu prefiro as duas coisas, se possível juntas, tá? A melhoria de vida da população e o crescimento da nossa cidade. Crescimento como, Toninho? Ter mais opção e automaticamente a gente tendo mais opção, automaticamente as pessoas vão melhorar mais de vida. Por exemplo, nós podemos ter mais empresas aqui em Venceslau, não empresas grandes, a Volkswagen, não, de forma nenhuma. Empresas pequenas, algum tipo de incentivo para que elas venham para Venceslau. Nós temos hoje aqui em Venceslau a melhor água da nossa região, entendeu? E automaticamente, Toninho, a gente trazendo empresa para cá, nós vamos ter serviço e as pessoas vão poder trabalhar, vão poder melhorar a vida. A maioria das pessoas hoje, quando se formam, vão embora de Venceslau. A maioria das pessoas que tem condição e quem não tem, Toninho. É difícil, né? A gente nota que existe essa
evasão, né? As pessoas vão mesmo embora à procura de outros meios de ganhar dinheiro. Isso, por um lado, é triste, mas você acredita que Venceslau melhorou nos últimos anos, Marcelo? Ô Toninho, eu falo para você, não melhorou um pouco, mas não o que poderia ter melhorado, tá? Venceslau, por exemplo, agora que está reabrindo uma faculdade de Direito, né, aqui, né? Certo. Fechou, né? Nossos jovens têm que ir para Presidente Prudente, né? Agora nós vamos ter essa opção aqui. Então, assim, eu não entendo, por isso que eu estou me candidatando a prefeito, porque eu quero entender o que acontece, né? Se existe alguma coisa política nisso, né? Então, eu tô assim, eu quero ver, porque assim, tudo que eu penso na minha vida e que eu faço, eu consigo um resultado. E por que Venceslau? Já ouvimos falar que teve várias empresas que queriam vir para cá e não conseguiram, foram para cidades vizinhas e estão assim bem sucedidas na cidade vizinha. Tivemos empresário aqui que tentou montar algumas coisas aqui, não conseguiu e foi para fora e está obtendo sucesso, né? Então, por que não tentar melhorar? Por que não fazer uma política nova, uma política diferente, uma política sem muito conchavo, sem muitas ideologias a serem seguidas, uma política livre, uma política aberta para receber, para dar, para devolver. Marcelo, outro detalhe também relativo à política, depois eu vou falar com você sobre a pandemia. Você não acha que hoje os meios políticos, não só de presidente Venceslau, Estado, mas da nação inteira, você não acha que existe um fanatismo, algo que está assim contaminando a nação? Toninho, e esse fanatismo, mais ou menos, acaba sendo os próprios partidos, né? Que criam, né? Às vezes, uma rincha, uma briga um com o outro, bloqueiam certas coisas porque é de outro partido, entendeu? É isso que eu quero entender, Toninho. Eu acredito assim, eu sou brasileiro, o meu partido é o Brasil, o meu partido é Venceslau, Toninho, o meu partido é o povo. Uma pessoa que está no comando de uma nação, de um país, de uma cidade, ele tem que pensar no povo, Toninho. Ele foi colocado ali pelo povo, ele não pode pensar em partido. Agora, ele tem que saber lidar com esse tipo de coisa, né? Ele tem que saber expor os seus projetos, saber fazer com que as pessoas aceitem os seus projetos, com que o povo participe da sua política, porque nós somos empregados do povo, Toninho. Nós estamos aqui para servir o povo, o político. O meu modo de ver é isso. Eu acho que aquela política de carrão, ar-condicionado, terno, gravata, eu acho que isso tem que acabar, Toninho. Realmente. Olha, Marcelo, vamos falar da pandemia. Que coisa essa história da pandemia, né? Pegou todo mundo de calça curta, hein? Toninho, é muito triste, é uma situação assim lamentável. Perdemos muitas pessoas queridas que, se não fosse pela pandemia, estariam hoje no meio de nós. Agora há pouco ainda falei com um amigo meu que ele perdeu o tio dele, que há 2 anos ele vivia grudado com o tio, trabalhando junto com o tio, ele falando comigo, saindo lágrima do olho. Era uma morte que não estava programada, Toninho. Infelizmente ele ficou doente e não conseguiu resistir da pandemia. E como que você, o Marcelo, com a família, com os funcionários, as pessoas que estão à sua volta, como que você se portou nesta pandemia? Toninho, eu te disse na outra entrevista, né, que nós fizemos logo no começo, que eu fui o primeiro a colocar a máscara e serei o último a tirar, tá? Respeito todos os protocolos, tá? Acredito na prevenção em tudo, tá, Toninho? Não só na pandemia, mas em tudo. Eu acho que quem previne sempre se dá melhor. Eu tenho meus funcionários, tá? Todos são bem assim, como que eu posso te dizer, instruído, tá? Todos receberam um kit, né, que a gente entregou. Eu tenho a minha loja, fiquei os 3 primeiros meses fechado, respeitando a lei do nosso município,
Tá? Voltei a funcionar a partir do momento que fomos autorizados, com álcool gel, com tudo certinho, atendendo os clientes com todas as medidas de segurança tomadas. Acredito que a precaução é tudo. Muito bem. Marcelo, você quer destacar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa de você que a gente não sabe? Se você é um bom cozinheiro, se você é um bom artesão, sei lá, Ô, Toninho, um bom pescador. Assim, eu sou uma pessoa muito corrida, sabe? Eu gosto muito de ficar em casa. Sou uma pessoa meio caseira. Lê bastante ou não? Lê bastante? Eu gosto de ler sim, mas eu gosto muito de também passar o tempo com o Pedro em casa. O Pedro às vezes gosta de ver alguns vídeos, né? E ele pergunta algumas coisas para mim, eu gosto de estar com ele respondendo. A gente sai, às vezes ele tem um carrinho de controle remoto, então a gente sai para dirigir o carro dele, vai na praça, ele e a Carol, eu gosto muito disso. Às vezes no domingo de manhã eu saio daqui de Venceslau, vou até Londrina, lá tem um santuário da Mãe Rainha, e a gente passa o dia lá e almoça no shopping lá e depois vem embora. É um passeio assim que a gente gosta de fazer de vez em quando. Marcelo, muito obrigado por você ter vindo. Eu convidei o Marcelo para um podcast. Ele também faz parte do ciclo de entrevistas falando sobre política, candidatura, sobre problemas de Presidente Venceslau, problemas sérios de Presidente Venceslau. O Marcelo é o candidato do PL, é um dos 8 candidatos que nós temos de Presidente Venceslau. Obrigado, Marcelo, por você ter atendido o nosso pedido e estar com a gente aqui na 163 Web Rádio e também no blog do Toninho. Toninho, eu que agradeço mais uma vez por poder falar com a nossa população. Sei que o seu site é um dos sites mais visualizados aqui da nossa cidade. Agradeço de coração essa oportunidade. Muito bem, tivemos aí o Marcelo Roncolato do PL, Partido Liberal, 43 anos, empresário e um dos candidatos a prefeito em Presidente Venceslau. Podcast na 163webradio.com e no blog do Toninho. Um abraço a todos.